Boa noite. Boa noite a todos os moradores aqui presentes e todos que estão acompanhando a nossa reunião através do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Sigam nas redes sociais. Todas as reuniões estão sendo gravadas e publicadas no nosso canal do YouTube. Reunião ordinária, 19 de dezembro de 2022. Chamada dos vereadores. Alex Batista da Silva. Presente. Jonas de Oliveira Rezende. Presente. José Antônio da Silva. Presente. José Maria de Jesus. Luiz Carlos do Nascimento. Presente. Marcelo Geraldo da Silva. Presente. Paulo César de Almeida. Presente. Victor Manuel Campos Oliveira. Presente. Felipe Augusto Margotti. Presente. Vamos agora fazer um minuto de silêncio. Está aberta a sessão. Posso dispensar a leitura da ata? Beleza? Então a ata está em discussão. Não havendo discussão, vou botar a ata em votação. Os vereadores que aprovam a ata, permaneça sentado. Ata aprovada por unanimidade. Agora vamos para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Reunião ordinária de 19 de dezembro de 2022. Indicações. Projeto de lei número 1462, de 22 de novembro de 2022, autoriza transferência de área forada e da outras providências. Segundo turno. Projeto de resolução número 176, de 2 de dezembro de 2022, estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para 2023, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000 e da outras providências. Segundo turno, Alex Batista da Silva, presidente da Câmara Municipal. Agora vamos para a primeira parte da tribuna livre. Tem algum inscrito, Rafael? Hoje não tem nenhum inscrito. Então agora vamos para a leitura das indicações. Indicação número 117. De 8 de dezembro de 2022. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 107, parágrafo único, inciso 3º, do regimento interno desta Casa, a presente indicação, que após lida em plenário, seja encaminhada ao Senhor Prefeito, solicitando que providencie a instalação de proibido estacionar em um dos lados da Rua Brasília, próximo ao cais, uma vez que os motoristas estão estacionando veículos em ambos os lados, prejudicando o trânsito do caminhão do lixo e demais automóveis. Santa Cruz de Minas, 8 de dezembro de 2022. Felipe Augusto Margotti, Victor Manuel Campos Oliveira, vereadores. Indicação número 118, de 8 de dezembro de 2022. Seja realizada a recolocação dos bloquetes que foram retirados para manutenção na rede de água e esgoto na rua José do Nascimento, próximo ao restaurante popular. Santa Cruz de Minas, 8 de dezembro de 2022. Felipe Augusto Margotti, vereador. Indicação número 119, de 8 de dezembro de 2022. Seja tornado obrigatório a utilização do prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde do município, pois trata-se de um programa do Governo Federal de 2017, com a brilhante proposta de informatizar todo o processo de atendimento do paciente, isso vinculado ao cartão SUS. O paciente passa a ter todo o seu registro online, sendo intenção do Ministério da Saúde linkar todas as informações do paciente. Por exemplo, o paciente vai ao Nordeste,
e lá, precisando de atendimentos médicos, o profissional consegue puxar toda a sua ficha médica, medicamentos, exames e etc. Em Santa Cruz de Minas tem tudo para efetivar, porque tem inclusive a Elocis, que presta serviço próprio de manutenção e capacitação desse software. Santa Cruz de Minas, 8 de dezembro de 2022. Felipe Augusto Margotti, vereador. Indicação número 120, de 12 de dezembro de 2022. Estude a possibilidade de instalar um caixa eletrônico 24 horas no município, na Prefeitura Municipal ou no coreto da Praça São Sebastião. O pedido visa facilitar o acesso da população a movimentações bancárias de suas respectivas contas, evitando que precisem se deslocar até São João del Rei. Santa Cruz de Minas, 12 de dezembro de 2022. Felipe Augusto Margotti, vereador. Indicação número 121, de 16 de dezembro de 2022. Realize limpeza do lote e retirada do caminhão localizado atrás da Rua Brasília, com a garagem da empresa Porto Real. Segue em anexo imagens do local e do veículo que se encontra-se abandonado. Santa Cruz de Minas, 16 de dezembro de 2022. Felipe Augusto Margotti, vereador. Indicação número 122, de 16 de dezembro de 2022. A Prefeitura, através da Secretaria de Obras, faça os reparos necessários na Avenida Ministro Gabriel Passos, esquina com a Rua Antônio Augusto da Silva. A solicitação foi feita a pedido de comerciantes e moradores do local. Essa indicação reitera o ofício número 44 de 2022. Santa Cruz de Minas, 16 de dezembro de 2022. José Antônio da Silva, vereador. Indicação número 123, de 16 de dezembro de 2022. Estude, junto à Secretaria de Educação, a possibilidade de fornecer mochilas escolares padronizadas com o logotipo da Prefeitura aos alunos matriculados na Escola Municipal Cívico-Militar Professora Luzia Ferreira para o ano letivo de 2023. Tal pedido visa atender às solicitações de pais e alunos da referida escola, de acordo com a Lei número 967, de 9 de fevereiro de 2015. Santa Cruz de Minas, 16 de dezembro de 2022. José Antônio da Silva, vereador. Indicação número 124, de 16 de dezembro de 2022. Estude a possibilidade de contratação de guarda municipal para vigiar o prédio da creche Pro Infância e evitar a ação de vândalos e furtos. Santa Cruz de Minas, 16 de dezembro de 2022. Felipe Augusto Margotti, vereador. Indicação número 125, de 16 de dezembro de 2022. Estude a possibilidade de instalar nos postos artesianos do município de Santa Cruz de Minas energia solar. O pedido é fundamentado, considerando que a rede de distribuição de água no município é feita 100% através dos postos artesianos. Dessa maneira, com a falta de energia elétrica, a energia elétrica solar poderá substituir para evitar interrupções no fornecimento. Santa Cruz de Minas, 16 de dezembro de 2022. Felipe Augusto Margotti, vereador. Projeto de lei número 1462, de 22 de novembro de 2022, autoriza a transferência de área forada e dá outras providências. Projeto de lei número 1462 está em discussão. Não havendo discussão, vou botar em votação. Os vereadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. Projeto aprovado por 7 votos a favor e uma abstenção. Projeto de resolução número 176, de 2 de dezembro de 2022, estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para 2023, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000 e da outras providências. Projeto de resolução número 176 está em discussão.
Não havendo discussão, vou botar em votação. Os vereadores que aprovam o projeto, permaneçam sentados. Projeto aprovado por unanimidade. Ô, Rafael, agora vamos abrir agora a segunda parte da tribuna. Fechinho? Pode ir. Tá, então, a nossa secretária de Educação está aqui. Então, a gente, para a reunião dar um devido andamento, né, não ficar muito massacrante, e a gente vai pedir os vereadores para fazer a pergunta para ela e ela vai responder para a gente. Beleza? Certinho? Presidente. Você vai começar, Vitor? Só um minuto. Se o senhor me permite, se você puder permitir que cada vereador faça 2 ou 3 perguntas para não ficar muito longo também. Vitor. 2 perguntas, beleza? Você quer começar? Pode ser. Vamos embora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, secretária. Boa noite à população que nos assiste. Secretária Cristina, a minha dúvida da minha primeira pergunta é sobre o terreno, né, que a escola adquiriu, que foi um terreno comprado no valor de R$1.800.000, e eu queria saber qual data foi feito o primeiro pagamento, então a partir de qual momento que o terreno passou a pertencer à escola, e o que é que foi feito, né, nesse presente momento. Então, basicamente, qual data esse terreno passou a pertencer à escola, e o que é que a Secretaria de Educação fez até hoje naquele terreno que a escola adquiriu. Pode responder para a gente, senhor? Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Até agradecer o intermédio do Alex, ter me convidado para vir aqui fazer esses esclarecimentos. Porque muitas vezes fica assim, uns questionamentos, umas denúncias, que às vezes, sem a minha presença, né? Então, fica assim, às vezes, uma coisa que não é verdadeira e tudo. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar esclarecendo, tá? Então, o primeiro pagamento foi feito, acho que em outubro mesmo, tá? E, por enquanto, ainda não foi feito nada no terreno, porque a gente não pagou, nem conseguiu pagar, encerrar toda a segunda parcela, tá? Nós vamos pagar a segunda parcela agora, que era o que estava no contrato, e a terceira parcela até março de 2023. Então, os nossos recursos estão voltados para fazer o pagamento, né? A gente não tem como começar uma obra sem pagar o terreno, né? Então, a gente precisa pagar para depois começar essa obra lá. Mas a Júlia já está fazendo um projeto para a gente começar logo em fevereiro, com a casa, sabe? Aquela parte da casa ali e um cimentado para a educação infantil começar a recreação e a educação física. Então, em fevereiro, a gente já está ocupando aquela casa com o setor psicossocial, com a supervisão, direção e um cimentado da frente. Então, senhor presidente, quer dizer então que o terreno não é do município? Porque você falou que porque não terminou de pagar, você não iniciou ainda. E uma coisa que eu queria entender também é se o município não tem dinheiro para a compra do terreno. Porque você falou que vai pagar de 3 vezes e o foco agora então parece que está na compra do terreno, né, no pagamento, para começar a iniciar as obras. Baseado nisso, tem alguma previsão para a conclusão do projeto? Aquele projeto que a secretaria apresentou aqui para nós? Peraí. Vou voltar aqui à questão. O terreno é do município. A escritura já foi passada, tá? E lá na escritura colocou-se que o terreno ia ser pago em 3 parcelas,
tá? Mas o terreno já é do município, tá? Ainda não é do município, não, é do município, tá? Então, não é que a gente precisa pagar o terreno e tem o dinheiro, mas a gente precisa andar com os pés no chão, né? Então, eu não poderia abrir mão de um dinheiro se a gente tem esse contrato, que até dezembro pagaria a segunda parcela e até março a terceira, certo? Então, nós estamos dentro do prazo e nós vamos cumprir. Só que a gente não pode abrir mão também de fazer, a gente pagava o terreno e aí depois a gente precisava de um dinheiro a mais para fazer folha de pagamento. E aí como que a gente fazia? Então, primeiro a gente cumpriu todas as nossas obrigações com os funcionários, querendo lembrar que esse ano nós tivemos um aumento na folha enorme, porque nós demos um aumento significativo, né? Então, esse aumento salarial de 33%, né? Que tinha dado 5%, depois os 28%, foi um aumento significativo, e também implementação de 1/3 fora de sala de aula, que é lei federal desde 2009. E nesse ano, que foi o primeiro ano presencial, nós começamos o ano implementando, colocando a lei para valer. Então, os professores hoje no nosso município têm direito a 1/3 fora de sala de aula para planejamento das suas aulas. Então, isso precisou de um recurso muito maior, né? Esse aumento, olha, você vê em questão assim, salarial, um professor de educação básica, um fundamental 1, e educação infantil, a diferença do salário foi quase R$1.000. Então, você multiplicar por 13 com o 13º, olha para você ver o valor. Fora o que a gente gastou com o terço. Então, a gente precisa estar com o pé no chão. Com certeza, nós vamos cumprir tudo que a gente planejou com a compra do terreno, nós vamos pagar tudo dentro do tempo certo, tá? E a gente pretende, sim, nosso objetivo, nós vamos trabalhar muito com isso, para a gente entregar esse projeto até 2024. Inclusive, nós tivemos a visita do Coronel Henrique, do Coronel Vale aqui na escola, que ficaram assim, encantados com tudo que está acontecendo. E se prontificaram a conseguir recursos, estarem buscando recursos para que a gente termine essa obra o mais rápido possível. Senhor presidente, só para encerrar esse assunto da minha primeira pergunta, eu só queria deixar claro aqui que a folha de pagamento dos professores não tem nada a ver com o dinheiro que é usado para poder cuidar das crianças e comprar o terreno, tá bom? É um valor separado. Então, esse dinheiro não entra nisso. Eu agradeço e eu deixo retornar, depois eu faço a outra pergunta. Obrigado, tá? Posso falar essa questão? Acaba a segunda pergunta para a gente, tá. por favor. Então, vou fazer a segunda pergunta, que é sobre a creche. E é o seguinte, nós tivemos uma reunião na creche, onde estavam presentes os vereadores, a secretária, a engenheira, funcionários, e foi nos passado que haviam algumas irregularidades na creche e que não mexeriam, né, na creche por conta dessas irregularidades, a fim de que no final, depois que mexesse aquilo tudo, ainda ia continuar estando errado e não ia poder acontecer, né, o funcionamento da creche. Baseado nisso, né, nós conversamos, né, e demos algumas ideias sobre abrir, né, um processo administrativo, uma investigação, alguma coisa na própria prefeitura, né, dar agilidade nisso para que retornasse, né, as obras, uma vez que acredito que seria plausível chegar e falar assim, olha, a gente deu início, aconteceu isso e isso, averiguamos esses assuntos e vamos dar início à obra para a gente não perder. E até o momento a gente não sabe o que foi feito lá. Então, eu queria que você respondesse qual o andamento desse processo, se ele já se iniciou, entendeu? E qual que é a previsão desse governo, da Secretaria de Educação, para a inauguração dessa creche, uma vez que ela já está próximo da sua conclusão, diga-se assim, né? Perto do que é começar do zero. Só um pouquinho da fala do outro. A questão do Fundeb, ele é assim, o mínimo que se gasta com o pagamento é 70%, mas ele é um todo. Eu posso gastar até 100% com o pagamento,
Tá? Então, ele não é dividido assim, esse é para isso, esse é para aquilo, não. Eu não posso entrar com, por exemplo, a compra de alguma coisa, pagamento do terreno, dentro de 70. Mas o 70 é o mínimo, eu posso gastar até 100. Eu posso gastar 100, posso gastar os 25, isso eu posso, tá? Eu não posso gastar menos, entendeu? Mas então é o mesmo dinheiro, entendeu? Se eu gastasse hoje 88% do Fundeb, e sobrasse menos com o pagamento dos professores, e sobrasse menos para pagar o terreno, eu estaria agindo legalmente, entendeu? Mas tá É gastando... o mesmo dinheiro. Isso Eu queria deixar claro. Mas tem gastado mais de 70% com o pagamento? Sim, vai gastar mais de 70%. E aí, então, gastou mais... Você pode mensurar o tamanho da porcentagem que é gasta, então? Então, até hoje, a tesouraria não conseguiu fechar, porque pagou o 13º, e está pagando agora, além de dezembro, férias e o acerto dos funcionários que são contratados, que está encerrando, né? Então, mas o que já passou de 70 já, tá? Então, porque, como eu falei, esse 1/3 e esse aumento foi uma grande proporção, né? Então, fez uma diferença significativa. Então, quanto à creche, já sim abriu a comissão, né, já fez o levantamento e já verificou-se que havia mais inconformidades do que aparecem lá no sistema do CIMEC, tá? Tem muito mais inconformidades do que aparecem ali. Muita coisa precisa ser feita. Então, agora, nós estamos encaminhando para as autoridades competentes, porque a gente não pode, eu não posso, simplesmente chegar lá, não tem um encanamento de gás, eu simplesmente quebro a parede toda, faço um revestimento, ponho gás e conserto, coloco um piso, um revestimento que já foi pago pelo município, né? Eu não posso hoje lá consertar uma instalação elétrica que já foi paga e eu simplesmente vou lá e conserto tudo. Sabe por quê? Quem que vai ser responsabilizado no futuro? Eu, que paguei uma coisa que já havia sido paga. Então, para isso, eu preciso ter os pés no chão. Eu preciso ter o aval de um ente superior, que não sou eu que tenho esse poder, né? Essa capacidade de decidir assim, eu vou quebrar aquilo ali, eu vou quebrar o piso do banheiro todinho e vou fazer o degrau que precisava ali, né? Então, eu preciso do aval de um órgão superior a mim, que me dê o suporte para eu futuramente não ser responsabilizada por pagar a mesma obra 2 vezes. Sim, mas você pode se atentar só na resposta que eu perguntei sobre quando é que se iniciou e o que é que tem sido feito ainda, porque você só falou das irregularidades. Aqui, eles me mandaram um parecer sobre o que aconteceu no dia 12 de julho. Por que nenhum foi encaminhado para a Câmara? Você sabe me dizer também? Ai, não sei, eu não fiz parte da comissão. É porque você é secretária de Educação, não, né? então, E você tinha que mandar para a gente, né? Para a Câmara. Você não acha? Então, só solicitando a gente vai mandar sim. A gente solicitou o ano todo. Não, então, a comissão pode mandar para você sim. Isso foi feito pelo setor de engenharia, que está avaliando e vendo todas as questões, tá? Para poder ter tudo legalizado. Tá? Porque eu não posso ser responsável, assim como aconteceu outras questões. Por exemplo, a instalação elétrica que foi feita na escola. Tem um empenho pago de uma reforma da instalação elétrica da escola para que todos os aparelhos de ar-condicionado funcionassem. E está lá o empenho que foi feito e pago. Só que nenhum ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado funciona. Secretária, você então, me desculpa te interromper de novo, não acontecer, mas não, eu gostaria que você tentasse só na resposta para não ficar muito longo, porque a gente tem mais 8 vereadores aqui ainda. Eu estou perguntando da creche. Por que você está sabendo disso desde julho e nada foi encaminhado para nós? Não, vocês foram na reunião depois disso. Mas o que foi passado? Depois da comissão, aqui, se você não se lembra, depois dessa reunião, dessa comissão, e que foi feita a avaliação, vocês foram na reunião e a comissão já passou para vocês o parecer, sim. Então chegou para nós, então, parecer, aqui, esse parecer, quando que chegou? Porque vocês foram você acabou de falar que não enviou para a gente. A reunião foi depois, quer ver? Você acabou de falar que não enviou para a gente, como é que chegou para a gente? Espera aí. Deixa eu só achar aqui na reunião, a data da reunião.
reunião, eu estou lembrando que data que foi que vocês estiveram na creche. Naquela data, a Júlia já tinha passado para vocês a resposta que tinha tido dessa sindicância. Dessa E ela sindicância, se passou deu para nós. Da comissão, Não, o pode que falar, a comissão pode verificou. Pode falar se quiser. O secretário, desculpa, mas não chegou nada oficialmente para nós aqui. Você está mentindo. É isso. Exatamente. Uma empresa que, inclusive, estava olhando com a Caixa Econômica Federal para a auditoria. É diferente do que a comissão fez. A comissão viu que tinha irregularidades e mostrou cada uma das irregularidades aquele dia da visita. A gente para cada perguntou um. isso. E contratava uma auditoria. E até hoje, é isso que eu quero, é aí que eu quero. O que a auditoria descobriu até agora? O que a auditoria investigou? A auditoria que não começou ainda. Então desde julho até agora não teve nada. Desde julho começou a questão da comissão. Entendi. Que verificou que tinha errado. Uhum. Agora, a auditoria que não foi contratada para poder esclarecer assim, quem é o responsável por tal questão. Quando que foi contratada a auditoria? Não foi contratada a auditoria. Não foi contratada a auditoria. Então, desde julho que se sabe das irregularidades, a gente deu ideia e a Secretaria de Educação não fez nenhuma contratação para investigar e poder dar conclusão na creche, para continuar, né, no caso. É isso, então, só isso que eu preciso saber. Não, é isso mesmo, porque a gente está andando com os pés no chão. Para a gente não tomar, Vitor, nenhuma medida que venha recair sobre a gente. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande sobre tudo que a gente faz. Tá, sabe? Aí o que acontece? Eu contrato uma empresa que não vai chegar no resultado que a gente precisa, que o município precisa, ou que vire alguma coisa, recaia sobre a gente. Aí por isso que a gente tem que andar sempre com os pés no chão e fazer sempre a coisa certa, que é o que a gente vem fazendo desde que nós entramos, consertando várias irregularidades que a gente encontrou, sabe, em vários setores, sabe, muitos, não são poucos não. Eu posso ficar aqui horas contando para vocês todas as irregularidades que nós encontramos, mas para isso a gente precisa ter pé no chão e fazer as coisas com consciência. Tá bom, tá? Te agradeço pela resposta. Gostaria só de pedir ao senhor presidente, depois, Rafa, que fosse constada em ata essa fala da secretária, onde ela fala que teve a comissão, que está sabendo desde julho das irregularidades, e que não houve a contratação de uma empresa para fazer uma investigação sobre quem que era o culpado, uma vez que ela foi diversas vezes solicitada. Entenda a parte de andar com os pés no chão, senhor presidente, mas para mim parece que não está andando não, parece que está parado. Agradeço. Obrigado, Vitor. Vai ser constado em ata. Felipe Augusto. Boa noite, nobres colegas vereadores, a nossa plenária e a toda a população que nos acompanha através das redes sociais. Boa noite, secretária. Obrigado por você ter vindo. Eu gostaria, na minha primeira pergunta, porque a escola, infelizmente, 3 vezes esse ano foi alvo de, vamos dizer assim, não sei se foi calúnia, se foi um fato concreto, porque não chegou informação na casa também. A gente sabe que está tendo as investigações. Eu gostaria de saber da senhora quais medidas a senhora tomou, tanto da questão dos alunos, na questão dos funcionários, da questão dos assédios que foram acusados os funcionários da escola. Então, esse é um caso muito delicado, né, que segue em segredo de justiça. Então, assim, qualquer informação mínima que fosse, que eu for dar, eu estou identificando tanto os acusados quanto as possíveis vítimas. Então, é um caso que eu tenho, assim, que eu não tenho autorização para dar informações. As informações que eu tenho para passar aqui, todas as meninas, né, e assim como os outros alunos da escola, estão tendo um trabalho em grupo, tá, com a psicóloga, tá, fazendo um acompanhamento, um trabalho em grupo com elas, trabalhando sobre o tema, tá? Nós estamos tendo esse cuidado, esse carinho especial, uma atenção especial com elas e com todos os alunos, né? Com os funcionários, a gente também está dando apoio, são possíveis vítimas, né? Mas eles estão afastados?
dos seus cargos, você não pode falar também? Eu não gostaria de dar essa informação, não. Mas porque a população nos cobra. A gente sabe que alguns funcionários foram. Igual desse último, a gente não vai falar nome, mas eu gostaria de saber, como eu já mandei um ofício, não fui respondido, se ele foi afastado ou não. Entendeu? Então, porque a gente sabe que lá nos primeiros, quando envolveu 3 funcionários, os 3 foram afastados. Eu quero saber desse último, se ele foi afastado ou não. Então, qualquer tipo de informação como essa, eu vou estar te dando um indício para as pessoas. Quem são as pessoas? Eu posso te falar o seguinte, que nós estamos lidando com muita responsabilidade com o caso. Com muita responsabilidade. Tá? Mas mais informação que isso eu não posso passar. Porque qualquer coisa que eu fale sobre isso, se eu falo que foi afastado ou se não foi, eu estou te dando um indício de quem são as pessoas envolvidas. Tá, e a próxima pergunta minha tem a ver com as obras também. Na questão da creche, a gente infelizmente teve o ato de vandalismo, né? Até pouco antes da senhora chegar, eu estou encaminhando uma indicação para ver se consegue, como a gente já tem criado aqui no município o cargo de guarda municipal, colocar um vigilante. E também a questão das obras da quadra da escola, que é uma questão que a gente vem batendo já desde o começo, quando a gente assumiu o mandato. A gente sabe que sua pasta da secretaria pegou essa obra já abandonada, tanto lá do cais da ampliação, quanto a da quadra Luzia Ferreira. No entanto, que eu tive a informação também no começo que a empresa, quando abandonou, deixou de pagar os funcionários e levou também a questão de alguns materiais que já foram pagos pela prefeitura. Eu gostaria de saber quais atitudes você, junto com o setor jurídico da prefeitura, está tomando em relação a isso. Então, até a Júlia, engenheira, me entregou um relatório aqui, para poder passar até cópia para vocês. Amanhã eu posso encaminhar uma cópia para vocês. O que aconteceu com a obra da creche, da quadra, que é até assim uma obra que falta pouco para se terminar, mas que elas estavam fazendo juntamente com a equipe da Anver um projeto. Por quê? O que estava acontecendo ali? Foi feito primeiramente um projeto arquitetônico, depois um projeto de acessibilidade. Aí pegou-se o projeto de acessibilidade e quebrou um tanto de coisa que tinha acabado de ser feito no projeto arquitetônico. Aí, logo em seguida, veio um projeto de combate ao incêndio, que não aprovou muitas coisas, inclusive aqueles portões novos vão ter que ser removidos. Então, para não acontecer isso faz hoje, quebra amanhã, faz depois e quebra de novo, e o município vai tendo prejuízo, a equipe da Anver, juntamente com a nossa engenheira, juntou os 3 projetos, arquitetônico, combate a incêndio e acessibilidade. E conseguiu agora juntar esses 3 projetos em um só, tá? E agora conseguiu fechar esse projeto. E está indo para licitação agora, para terminar a obra. Tá? Não falta muito, mas muita coisa vai ter que ser mudada. A questão do cais é um pouco mais complicada. Por quê? Há muitas divergências entre obra concluída e projeto. Inclusive, o engenheiro responsável, esqueci a sigla, CRT, acho que é isso a sigla do engenheiro, rasgou, não quis ficar mais. Por quê? Há muitas divergências, inclusive foi paga uma laje maciça e o que tem lá é uma laje pré-moldada. Há uma questão de uma coluna que estava com problema. Entendeu? Aquela obra do cais é uma obra que parece simples, que era simples de terminar, porém é uma obra que está muito comprometida. Porque qual engenheiro que vai assumir uma obra a partir de agora, lotado, cheio de erros, que foi feita anteriormente e assinado por outro engenheiro? Então, aquela obra ali é uma obra que está, assim, tendo os engenheiros da Anver, que eu aconselho, até se vocês quiserem, que eles estão sempre disponíveis, né? De procurarem a Anver mesmo e perguntar, que eles vão dar o esclarecimento certinho para vocês, como que está esse projeto do cais, esse projeto da quadra, por que demorou tanto, por que eles demoraram tanto a entregar esse projeto, sabe? Porque assim que a gente tomou posse, a primeira coisa, fomos a Anver, entregamos, porque a gente quer terminar essas obras. Então, eles vêm trabalhando firme nesse projeto e agora entregaram esse projeto todo
com as mudanças, para tudo ficar de acordo com os projetos que precisam ser feitos. E na questão, igual eu te perguntei da creche, quais medidas você vai tomar Então, a partir de agora? Porque a obra ainda está paralisada. É. Você falou que vai contratar essa empresa de auditoria, É. né? Porque para não ter mais esse caso dos atos de vandalismo, Então. e também tá para ter uma obra, se eu não me engano, que a gente teve que votar numa extraordinária aqui da construção da quadra lá dentro, né? Isso, naquele terreno dos fundos vai ser construída uma quadra, né, que foi uma emenda parlamentar que a gente ganhou, e vai ser construída essa quadra lá naquele terreno dos fundos. Então, a gente está vendo agora essa questão da auditoria e nós estamos indo até conversar no Ministério Público Federal para a gente ver, ter esse aval. Né, Vai pôr segurança lá? com certeza, a gente está vendo essa questão para poder colocar o segurança, né? Tinha colocado a concertina e eles cortaram, né? Cortaram a concertina para entrar lá dentro. E agora, na nova licitação, a gente vai colocar as câmeras da CEMEL, de uma empresa, né? Não sei se vai ser a CEMEL. Porque hoje a gente não tinha saldo suficiente de câmeras para colocar lá. Então, a gente está esperando a nova licitação agora, para colocar as câmeras também. Beleza, muito obrigado, viu? Marcelo Geraldo. Meu boa noite, né, pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais da Câmara. Cristina, esse furto que teve, né, na obra da creche lá, acho que já pegaram que a polícia já investigou, já sabe quem foi as pessoas? Sim, então a polícia já conseguiu chegar até os responsáveis, né? Como não foram presos em flagrante, vão responder em liberdade. Mas já encontraram as pessoas, quem comprou também, né? Os fios que tinham saído de lá, isso já foi solucionado, sim. Tá. E a minha outra dúvida aqui é em relação às obras, né? A mesma coisa, as obras da creche, né? A da quadra parada lá embaixo e do anexo do cais lá. Mas, assim, a gente tem informações aí, eu como funcionário público aí, não sei se o Zé Maria tem, mas a gente tem informações assim, que funcionários liberaram pagamento das outras administrações para as coisas que não tem na creche hoje. Tipo, que eu vi lá, assim, as pedras de granito. Foram todas pagas, autorizaram a firma a receber as pedras e sem ter uma pedra no local. Então, essa questão da pedra é uma questão muito séria, porque na cozinha não tem, o projeto prevê, né, uma medida de pedra. Né? Aquela medida de pedra foi a mesma que foi licitada, que é do projeto original e tudo. Porém, não tem uma bancada na cozinha. Né? Todos vocês foram lá, não tem nenhuma bancada na cozinha. Então, há uma divergência quanto a essa questão. O que está pegando, muita questão nessa creche é isso. O projeto inicial que vem do governo, as planilhas que foram licitadas e o que foi o que foi executado. Então, a empresa alega que colocou todas as pedras que tinha na planilha, que é a mesma metragem do projeto inicial. Só que o projeto inicial prevê uma bancada em todos aqueles lugares, e não tem nenhuma. Então, essa é a questão também que aquela pedra foi paga, e tem essa divergência da metragem e do que foi instalado, e onde tem pedra não tem. Entendeu? E eles alegam o seguinte, que tinha lugares que colocou aquela beiradinha que não constava. Então, é esse tipo de irregularidade que encontra. Outra pergunta? Não? Jonas. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que está nos assistindo. Boa noite ao pessoal que está aqui também na planeia com a gente. Boa noite, secretária. Diante de tantas denúncias, né, acaba que tanto a secretária quanto a administração não tem nem culpa disso, né? Já entrou no mandato com essa bomba relógio aí pronta para explodir. Queria aproveitar que a Rafaela está aqui. Eu não tenho pergunta para fazer. Vou fazer o seguinte, Rafaela, podia fazer um requerimento para a gente e convidar, né, os novos vereadores, porque todo mundo falando da creche, falando da obra do CRAS e falando da quadra lá. Os 9 assinam e a gente faz a denúncia no Ministério Público. Que aí pronto, acaba essa situação, de lá vem o parecer, acabou, morreu. Não tem mais o que falar, não tem mais o que resolver, porque todo mundo chega, está acusando a secretária, está perguntando à secretária,
de coisas que talvez ela nem saiba responder, de coisas que ela nem tem a culpa e está nessa situação. Então, Rafaela, se você puder fazer para a gente, puder fazer até agora, de uma vez, e fica aberto o convite aos 9. Quem não quiser, tranquilo. Ô, presidente, eu só responder sobre o requerimento, que eu vou ter que assinar, né? Que se eu Então, tiver é que sim assinar... ou não? Sim ou não? mas tem que explicar o que está acontecendo. Então, é sim ou não? Não, mas tem que discutir, ué. É só fazer... Não, Vitor, requerimento- pra gente requerimento fazer é a denúncia discutido, desse Porque senão, Vitor, Não. vai ficar... Requerimento é discutido, senhor. Então, Sabe por quê? você quer assinar Porque do ou jeito não? que ele falou, parece que a gente sabe as coisas erradas que tem, mas nós Vitor, não sabemos porque negativo. não foi falado. Só se você não quiser, você não precisa Mas assinar. você sabe as É coisas erradas que convite. tem, ela não falou. É um convite. Não, Vamos eu deixar assino tudo tudo no que Ministério tiver Público e errado, pronto. eu assino, mas Quem nós não tiver sabemos o que certo, tem, Paulo quem tiver César certo, beleza. de Almeida. entendeu? É a creche, a obra da quadra, a denúncia ao Ministério Público. Sim. As 3 obras, por favor. Paulo César de Almeida. Boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para você, só vou falar o seguinte, que eu te falei há poucos dias, entendeu? Então, é o seguinte, quando o vereador mandar alguma coisa para você lá, um parecer para você responder, vê se responde o mais depressa possível, porque senão eles ficam aqui em cima de você aí, te chamando toda hora aí, entendeu? Então, você faz isso, assim que mandar, manda para cá, entendeu? Eu queria falar da creche, é o seguinte, a creche ela está na mão da justiça, entendeu? Está na mão da Promotoria Federal. Quem quiser saber, vai lá. Inclusive, dia 19 vai ter uma audiência agora, entendeu? Então está na mão da justiça. 19 de janeiro. Entendeu? Vai falar mais alguma coisa, Diego? Entendeu? Então eu não tenho pergunta sobre isso que eu queria falar, eu já conversei posso contigo, falar? porque às vezes eu não. Sobre isso, né? Às vezes eu converso com as pessoas fora, Então, entendeu? O que eu até respondi naquele dia lá, Foi. conversa informal, eu falo que o que depende de mim, que a gente pode responder, o que eu tenho de condições de estar respondendo imediato, sem problemas. Só que, por exemplo, um parecer da obra, eu preciso de um parecer da engenheira para poder me dar. Né? Eu não sou, aí, o parecer é financeiro. Eu preciso que a tesouraria me entregue. Então, por exemplo, igual essa questão das obras. Ela me entregou hoje aqui um parecer, um relatório, para eu passar para vocês. Então, tem coisas que eu não tenho como responder de imediato. Eu preciso fazer um documento, assim eu faço. Eu pego e passo o ofício, um memorando, para o setor responsável me responder para que eu possa responder. Então, amanhã, recebi hoje esse relatório. Amanhã eu tenho condições de enviar para cá esse relatório com a resposta. Amanhã, quando a tesouraria me entregar o fechamento, Isso. eu tenho como entregar para cá. Então, mas tem coisas que independem de mim. Né? Dependo de outros setores da prefeitura. Beleza. Tá José certo. Maria. Boa noite a todos. A minha pergunta para a secretária é referente ao parquinho construído lá na escolinha, na administração passada. E eu queria falar a respeito da creche. Essa creche está rendendo desde a época do Didico, né, prefeito. Toninho sabe o assunto, né, melhor do que qualquer um vereador aqui. Aí o Didico não pôde construir, por vários assuntos que eu já comentei aqui. Aí ficou para a administração seguinte, que foi do Zé Antônio, padre. Eu acredito que com 1 ano e meio ele construía essa creche e punha para funcionar. Então, a gente ia construir lá, em frente à Igreja do Guaraná, um terreno gratuito do município, está lá. E, na época, falou que era gente do governo federal, que eu não sei se é verdade ou mentira, e não pôde ser construído. E a poeira da mineração Ômega. Bom, o padre ia comprar aqui, em frente à casa da Solange, do Tião, da Serraria. Ia comprar com dinheiro do município para construir a creche. Veio gente do governo federal, não pode construir porque o rio passa ali no fundo. Aí compramos o terreno do Mário Ferreira, dá uns 300 lotes, pagamos, graças a Deus, um preço muito acessível para o município. Preparou a área lá, que é onde está construído o cais.
ia fazer a creche lá. Veio gente do governo federal, aqui não pode também, porque veio poeira da mineração Omega. Aí veio a administração passada. Construíram a creche no mesmo lugar que nós não pôde construir. E ainda compraram o terreno. Está entendendo? E pagou por 10 lotes, mais ou menos, o equivalente que nós pagamos por 300 lotes. Então, eu queria saber da secretária, que ela teve em Brasília, né, a orientação lá que o FNDE deu para a senhora e o prefeito, em relação à creche. Então, a recomendação era, a gente primeiro tinha algumas inconformidades que foram fáceis da gente arrumar, né? Nós já tivemos até esse ano um repasse do dinheiro da FNDE, que algumas questões nós conseguimos já superar, né? Tem algumas questões que era assim, que não tinham necessariamente que pagar a mesma coisa 2 vezes, alguma coisa assim. Essas inconformidades nós conseguimos sanar e já foi até repassado. Então, a orientação era essa, que a gente visse as regularidades, responsabilizasse quem era de direito, né? Fosse empresa, fosse engenheiro que assinou o pagamento de uma coisa que não estava de acordo, for quem fez a planilha em desacordo com o projeto, né? Então, é que a gente deveria, primeiramente, sim, ver e responsabilizar as pessoas para que a gente não seja responsabilizado por uma questão que não nos cabe, né? Inclusive, gostaria de falar aqui que eu acho muito bacana mesmo levar essa questão para o Ministério Público, porque é quem, por direito, tem essa capacidade de investigar e colocar assim, de quem é a responsabilidade, né? Responsabilizar a pessoa certa por cada coisa. Se ele achar que que eu estou culpada, que ele me responsabilize e que eu pague pelo meu erro. Porque foi isso que eu assumi quando eu peguei esse cargo, né? Assumi todas as responsabilidades que me são confiadas. Então, se o Ministério Público achar que eu estou culpada, que ele me responsabilize. Mas também ele vai mostrar quem é o responsável por cada coisa. Então, acho muito bacana mesmo essa questão que vocês falaram de encaminhar para o Ministério Público. E sobre o parquinho da escolinha? Então, aquele questão daquele parque, eu, quanto professora, era até do Conselho do Fundeb. Então, o Conselho do Fundeb, na época, não assim concordou muito com o que foi gasto. Então, nós encaminhamos na época, tanto apareceu no relatório do Conselho para o Tribunal de Contas, porque era diferente, não é no formato que é agora, e foi essa questão, e também nós encaminhamos para o Ministério Público Federal, tá? Que é o órgão responsável por por apuração, né? E que até hoje ainda está apurando, tá? Porque o Conselho, na época, viu que, assim, a gente não deu certeza, né? Nós encaminhamos para o órgão responsável para ver se tinha alguma irregularidade. E eles estão até hoje verificando essa questão ainda do parque. Beleza. Obrigado. José Antônio da Silva. Boa noite ao pessoal que nos assiste pelo Facebook, mais uma vez, e ao pessoal aqui presente. Eu quero fazer uma pergunta a respeito lá da nossa escola, uma escola excelente, né? Mas eu queria perguntar o que aconteceu com a nossa escola nesse último ano. Aconteceu tantas coisas boas, que a gente sabe que aconteceu, mas a gente ficou na expectativa da escola cívica militar, a instalação da escola cívica militar, dessa continuidade no que vinha na escola, que sempre veio, sempre foi uma escola boa, sempre foi uma escola que não vinha acontecendo esses problemas que aconteceram, que já foi citado aqui, né? E por que
Porque tudo isso, mesmo com a escola, com os guardas lá, com as pessoas lá tomando conta, veio acontecer esses casos todos. E outra coisa, quando a senhora, dentro da escola ainda, a pergunta, quando a senhora abriu duas turmas a mais, né? 2 turmas a mais, ou foi 3, né? Do 9º ano, a senhora acabou com a biblioteca, a senhora acabou com a brinquedoteca e até hoje não instalou. O porquê? E outra coisa, a senhora, qual a avaliação que a senhora, aliás, é isso mesmo, qual a avaliação que a senhora teria, que a escola teria hoje, dentro de tantos esses acontecimentos que veio acontecendo na escola? E a senhora dentro da escola, eu estou fazendo... Sim, eu estou falando ainda dentro da escola. Não, peraí. Eu só estou com medo de me perder, não conseguir responder. Se eu me perder, assim... Não, então tá, responde Aí depois você me faz a outra, pode ser? Tá. Ô, Cristina, Então, responde essas duas responde a dele primeira. pra gente. Tá, aí se eu me perder na primeira... Então, vou começar com a avaliação que eu faço. Eu não poderia avaliar a escola menos do que assim, muito satisfatório. Nós conseguimos, nesses 2 anos de mandato, nós pegamos uma escola no meio de uma pandemia, né? Então, o primeiro ano, assim que a gente chega no ensino remoto. E assim a gente já começou de cara, levando direito a um kit alimentação para todos os alunos. Ponto. Aí, assim que a gente começa presencial, porque logo que nós entramos, já veio a questão que a gestão compartilhada não poderia dar continuidade. Então, a gente já consegue implantar a cívico-militar regularizada, documentada. E aí, no mesmo ano que ela a gente já consegue uma diplomação em Brasília de tão rápido que a gente conseguiu implementar tudo. E, inclusive, esse mês que veio o coronel, ele trouxe secretários de educação e diretores de outros municípios, levando a gente como exemplo, referência, para poder implantar em outros lugares. Sabe, isso é muito bacana, porque assim, é muito pouco tempo, isso eu estou falando de fala deles, tão pouco tempo ter conseguido implantar desse jeito. Sabe, estava tudo funcionando direitinho, com os meninos uniformizados, no primeiro ano de implementação. Inclusive, olha para você ver, em setembro, a gente tinha até uma fanfarra já tocando no desfile cívico, que foi, assim, de emocionar. Uma fanfarra nesse ano. Então, isso foi um ganho. Aquela aula inaugural, o Alex estava lá, né? Marcelo estava, me corrija aí se outros, você estava, Felipe. Então, assim, foi de chorar, porque é maravilhoso. Então, a gente, 1/3 fora de sala, gente, desde 2019 que é lei, e a gente começar o ensino presencial com o 1/3 fora de sala, isso foi um ganho enorme. Robótica para os meninos, 2 educação física na educação infantil. Onde que tem isso? Olha o material que os meninos recebem, todo de qualidade, olha o uniforme. Aqui, os nossos alunos têm aula de informática com o professor especializado. Qual escola pública que tem isso? Aqui, a maioria dos lugares, o ensino fundamental tem uma educação física. Nós temos 2, desde a educação infantil. Então, olha para você ver, a robótica, com uma empresa renomada, participar de concursos, os meninos já irem para a competição. Então, eu não poderia avaliar com menos do que, nem vou te falar 10. Sabe? Agora, voltando às questões que aconteceram, que fogem ao nosso controle, assim, uma coisa eu queria te corrigir, senhor vereador. A gente nunca pode afirmar que nunca aconteceu. Entendeu? Às vezes, não tomou a proporção de mídia e igual aconteceu agora, né?
mas tem coisas que a gente nunca pode afirmar que não aconteceu, tá? Então, isso foge ao nosso controle. Ninguém, hoje a gente estava em reunião o dia inteiro com a escola, com os professores e tudo, direção, não tem ninguém satisfeito com essa situação. É uma situação triste, são no mínimo 8 famílias que estão assim, dilaceradas, destruídas, que a gente não sabe as consequências disso. Então, e fora isso, indiretamente, somos todos nós tristes e envolvidos. Ninguém ali queria uma coisa dessa, sabe? Então, é uma coisa que foi contra a nossa coisa e está nas mãos de quem é de direito avaliar e verificar. Só mais uma questão, o senhor vereador foi me procurar lá na secretaria, logo no princípio que a gente foi do mandato, para me questionar a questão da EJA, né? Então, eu considero até a questão da EJA uma vitória para a gente. Sabe por quê? A EJA, no nosso mandato, não teve EJA. Até foi do mandato passado. E você acredita que aquele dia o senhor foi me questionar a questão dos históricos dos meninos, dos alunos, né? Que eles não tinham recebido. Isso. E sabe por que eles não tinham recebido? Porque a documentação da EJA estava toda irregular. Esse ano, há uns 2 meses, que conseguimos regularizar a situação dos alunos da EJA, que estavam tendo que matricular em outro lugar e não tinham condições. Cristina, deixa ele ir para outra pergunta para a gente finalizar. Mais um. Mas eu fui questionar, saber. Ô, Toninho, vamos para outra pergunta. Calma aí. Pra gente. Nós estamos discutindo. Voltando às obras ainda. As obras. Todo mundo já falou das obras. As obras é o seguinte. As obras é o seguinte, o povo não pode ter prejuízo, porque é dinheiro público. É verdade. Se as obras já passaram 2 anos, por que não tomaram providência antes, quando viram a questão que se tinha algum problema de divergência que você falou aí, com relação a material, com relação a medições, essas coisas todas. Se tinha detectado alguma coisa irregular, por que não tomaram providência, levar ao conhecimento do Ministério Público, por que não fizeram tudo isso para dar continuidade nas obras, para não deixar isso pendente, para não prejudicar o que já foi feito, acabando o que já foi feito, porque uma obra parada, ela se torna, precisa refazer tudo de novo, entendeu? Enfim, eu acho que já se passaram 2 anos, poderia ter, verificar quem foi os culpados, igual você falou, quem foi os culpados, quem foi, quem não foi, então, achar de direito quem foi culpado. Entendeu? Então, esperamos 2 anos, já tem mais de 8 meses que nós fizemos uma reunião lá, e até o momento não foi dada solução com relação a isso, entendeu? Então, eu acho que nós queríamos saber por que não foi resolvida essa questão até hoje. Então, como eu te falei, que eu falei antes, há coisas que eu, na minha capacidade, na minha condição de professora que eu sou, que eu não tenho condição. Eu não tenho condição de fazer um projeto, eu não tenho condição de olhar numa obra o que foi feito. O que me cabe, quanto secretária? Encaminhar para os órgãos responsáveis. Isso foi feito na primeira semana do mandato e que está na mão da equipe da Anver e que eu convido vocês até irem, que eles vão poder ajudar a responder essas outras questões. O que cabe ao secretário de Educação, o que me cabe é fazer o encaminhamento para o órgão responsável, eu fiz. Tá? Eu fiz. Assim, para sanar a parte da instalação elétrica da escola, que está aqui com o parecer, né? Que não funciona, os aparelhos. A questão da obra da quadra, que agora eles conseguiram juntar esses 3 projetos para poder não ter mais que quebrar, para o município não ter mais prejuízo. Né? Porque quando você instala, igual lá, tem uma grade que não foi aprovada pelo bombeiro. Isso é prejuízo para o município, que aquela grade vai ser trocada. O portão foi instalado lá de acordo com o projeto arquitetônico. Agora o bombeiro, a hora que foi, não aprovou.
E o projeto do bombeiro, que foi contratado pela gestão passada também. Tá? Não foi a gente que contratou para poder consertar, não. Os 3 projetos eram da gestão passada. Eu só fiz querer colocar em prática. Entendeu? Aí o que acontece? O projeto arquitetônico colocou 4 portões novos. Aí veio o projeto de bombeiro, combate a incêndio, e mandou fechar um e trocar os outros 3. Tirar aqueles 3 lá para o outro. Isso é prejuízo para o município. Então, o que a equipe da Anver, eu acredito que a engenheira e a equipe da Anver demorou um pouco mais para fazer esse projeto, foi isso. Para fechar um projeto que a gente consiga chegar até o fim sem ter que voltar e quebrar. Senão vira uma coisa sem fim. A gente vai ficar faz, quebra. Então, por isso que eles demoraram, mas para ficar um projeto certo. Eu acredito que seja isso. Por quê? Isso também é uma coisa, igual eu respondi antes, que fogem, assim, ao meu tempo. Porque eu, Cristina, quero para ontem. Gente, eu sou da escola, aquela escola é minha, há 20 anos. Todos os dias, hoje de novo, eu tive reunião com os professores. Os professores de educação física reclamam comigo. Estão me cobrando. Que 1 ano que eles estão trabalhando com a quadra daquele jeito. Os outros professores, quando tem festividade, é um transtorno. A gente não pode fazer as coisas lá dentro da creche. Acha mesmo que eu não queria fazer uma festa super bacana lá dentro daquela quadra, com a quadra linda, terminada? Lógico que eu quero. Eu quero mais oferecer o conforto para todo mundo. Vocês acham que eu não queria inaugurar aquela obra ali? Lógico que eu quero. Mas aí o que acontece? Isso também foge à minha ação. Eu dependo de outros órgãos, de outros setores. Tá. Luiz Carlos do Nascimento. Só falta eu e você, né, presidente? Então, todos os assuntos foram abordados, mas eu só queria perguntar à Cristina, que ela falou que condensou os 3 projetos. Então, vai sair a obra, né? Se condensou, essa obra tem tudo para dar certo. Eu não vou ficar fazendo questionamento. Eu só queria que a gente trabalhasse todo mundo na mesma direção, porque a gente está aqui, um tentando fazer umas perguntas, outros ensaboando, e vice-versa. Tá? Que me desculpe quem está ouvindo, se não quiser ouvir, vou fazer o quê? A gente tem 2 ouvidos, um para entrar e outro para sair. Mas a questão é a seguinte, já se passaram realmente 2 anos. Né? Então, se já foi apurado tudo, né? Que seja culpados os responsáveis, né? E que a gente, através do que o Jonas falou ali, acione o Ministério Público para dar um basta nisso, porque não adianta a gente ficar aqui acusando quem deixou de fazer, quem deixou de fiscalizar, e sim a conclusão da obra. Né? A minha preocupação é essa, e eu acho que é de todo mundo. Enquanto a gente ficar só falando, foi isso, foi feito errado, então que apure os erros e coloque na planilha e através do Ministério Público, a gente tenha uma solução. Porque não adianta ficar só mexendo, achando problema e falando, não, o problema foi esse, que não foi uma lâmpada, foi o fio, tem que pôr um segurança, tem que fazer aquilo. Então a gente tem que chegar no denominador comum e terminar essa obra. Só que já se passaram 2 anos. Né? E eu falei isso com o Wagner também, posso falar com você, com todo mundo. Vai passar mais 2 anos, a gente vai estar aqui fazendo as mesmas perguntas em 2024, entendeu? Então, que depois dessa reunião aqui, que a gente tome uma direção e tente resolver isso para a cidade. Não é questão de voto para mim, voto para ciclano ou para fulano. É a cidade de Santa Cruz que é o alvo. Né? É o nome da escola municipal que está em jogo, é o nome da nossa cidade, que para muitos é considerado a menor, a mais violenta e tudo. A gente tem que tentar mudar isso. Né? E isso começa desde do cidadão na sua casa e de quem está na administração pública, né? Para dar a direção correta. A minha preocupação é só essa, é que a gente pegue a mesma direção e tente solucionar o mais rápido possível. Não pode chegar o ano que vem, na última reunião, ou 2024, a gente está aqui conversando o mesmo assunto que a gente está conversando há 2 anos. Né? Tudo bem que vocês pegaram já, eu peguei desse jeito, eu peguei daquilo, então eu sou um que estou aqui, eu não fico só acusando, eu vejo os problemas. Né? Eu ouvi o vereador falando da
da questão do espaço físico, mas é humanamente impossível você chegar na escola e tentar jogar uma criança na sala e não vai comportar, tem que sair alguém, ou sai o material ou sai a criança, então é melhor sair o material e a criança ter o seu estudo, a gente compreende isso tudo. Agora a questão de obras, né, é muito preocupante. Iniciou a obra, tem que ter alguém fiscalizando. Ah, se não fiscalizou, o que vai ser feito agora, a partir de agora? Porque já era para ter sido feito a partir do ano passado. Ah, foi feito? Está demorando? Mas vamos ver o que pode ser feito. A gente não pode chegar a 2023, 2024 e estar conversando a mesma coisa nessa casa ou em qualquer canto dessa cidade. Tá? Eu só peço que seja dado esse pontapé e que todo mundo procure trabalhar na mesma direção. Né? Não adianta ficar acusando A, B, C. Somos nós que estamos aqui hoje. Né? É o prefeito, é você que é a secretária e os vereadores que estão aqui. Ah, se deixou não de fiscalizar, já são águas passadas. O que pode ser feito de agora para frente? Né? A preocupação é essa. Melhorar a cidade, terminar o que tem que ser feito. Ah, vou ter que gastar tanto. Então, tem que ver com o Ministério Público, a administração, onde que pode tirar recurso, o que pode ser feito, o que pode tirar ou não, ou deixar de fazer para terminar isso. A mesma coisa vai ser a questão da sala da escola. Ah, não tem espaço. Ah, vai começar uma obra? Então, que comece, fiscalize e termine. Entendeu? A minha preocupação é só essa. Muito obrigado. Aqui, sobre isso, você falou exatamente o que eu penso, o que eu vim com esse propósito de falar com vocês. Eu acho que a gente precisa começar a caminhar juntos. Olha, eu queria só que mudasse o jeito, a pergunta, o jeito que as coisas fizessem aqui. Olha, se em vez de falar assim, olha, a secretária não fez aquilo, com essa questão que o mundo hoje vive, infelizmente, uma cultura do cancelamento. Hoje se pega-se uma questão das pessoas, as pessoas podem acertar sempre. Pega uma questão e cancela aquela pessoa. Vamos lá, cancelar aquela pessoa. Que a casa, que as pessoas, vocês, fizessem o seguinte. Gente, o que a gente pode fazer para ajudar a resolver a questão da creche? O que nós podemos fazer para ajudar a resolver a questão da quadra? Então, os nossos ganhos, igual eu falei na hora que eu falei da avaliação, né, que o vereador Toninho me perguntou, as coisas que a gente fez são, assim, grandiosas, só que a gente não fica assim o tempo todo. Olha, hoje eu regularizei a questão da EJA. Olha, hoje eu regularizei isso. Olha, acontece essa questão do conselho ali da merenda. Não, a gente está trabalhando. Então, só o que está acontecendo é que está virando notícia, está virando mídia, está virando assunto aqui, só esses pontos, especificamente mais esses aí, entendeu? Então, eu Cristina, queria isso, que a gente Cristina, tivesse mas junto. não foi isso que eu falei, não. Ninguém só está atacando, não. Eu falei muito pelo contrário. E não, tanto é que coisa concordando particular, com você sabe que tem coisa particular que eu falei com você, o que eu pensava, você sabe do que eu falei. De questões da escola, eu sou pontual, eu mando o recado e falo. Agora, você me desculpe, aqui não só ataca, não. Não, eu entendi Tá? o que você falou, realmente, eu inclusive concordei com peraí, você. mas realmente as coisas que ressalta no Brasil são as coisas erradas. Isso aí é mal e é cultural do brasileiro. Entendeu? Isso. É por isso que eu falei, já falei com vocês, já falei com o Lalau da Capina, porque tipo assim, ele faz um serviço e não mostra. Ah, não vou mostrar não, então mostra. Mas a gente está aí para isso. Você tem que mostrar o certo e o errado vai aparecer também, entendeu? Então, você me desculpe aí se eu estou falando, mas tipo assim, mas eu não concordo com o que você está falando, que a gente só ataca não, tá? Não, então, isso que eu queria dizer, eu concordo com você quando fala que nós temos que caminhar juntos na mesma direção, porque todo mundo... Nós vamos caminhar, mas a nossa função é fiscalizar também, então você tem que compreender isso. Com certeza. Eu concordo que todo mundo aqui, eu penso que todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, o melhor para a cidade. Todos nós, verdade? Então, a gente precisa caminhar isso. Vamos ali, olha, a gente precisa isso. Mas vamos ver aqui que pode. Olha, outro dia, as portas da secretaria estão sempre abertas para todos.
Outro dia tive a visita do Felipe. Estou mentindo, Felipe? Para poder pedir esclarecimento de algumas questões, nós conversamos, o que eu pude passar para ele de informação, passei com sugestões, né, reforçando uma indicação que ele fez, né, e eu falei com ele, expliquei a questão do quadro curricular, como que funciona, a questão da base nacional, o que é flexível, o que não é, e aí ele veio, mediante essa conversa, com uma ideia, né, uma flexibilização para a gente colocar no CAIS, né, que a gente poderia implementar a ideia dele. Então, eu estou sempre aberta. Pode ir, ou então me convocar, mesmo que não seja para reunião, para uma outra reunião à parte, para a gente esclarecer, para a gente colocar assim, o mesmo objetivo. A gente tem o mesmo objetivo, mas para a gente unir forças mesmo, para conseguir andar, né, dar andamento nessas questões. Só mais não tem nada a ver com as obras e tudo. Eu sou, e não que eu queira responder no seu lugar, né, que é respondendo ao Zé Antônio ali, se ele permite, a questão da escola ter ou não rendimento, é porque iniciou, você sabe que eu, Jonas, nós participamos desse processo de modificação da escola, né, e tudo que tem um começo, né, ele tem o recuo, né, das pessoas, se vai dar certo ou não. Eu só queria pedir para você como secretária, juntamente com a equipe que está lá, que já foi solicitação minha do Jonas também de colocar o militar lá, não que o militar é melhor do que o civil, mas por causa da disciplina. Se é cívico-militar, tem que seguir regras. Que as regras sejam sejam cobradas, que essas regras sejam passadas para os pais, para eles acompanharem seus filhos, porque eu sou a favor que tenha disciplina, e não que o pai só entregue para a escola e fala, toma que o filho é seu. Não, é uma parceria. Família e escola tem que andar junto. Eu, como militar, eu observo muitas crianças andando na rua. Eu queria que você, como secretária, né, que levasse para lá, eu sei que tem um código de ética lá, a postura do uniforme e tudo, é uma preocupação. Porque quando você vê a criança fardada na rua, desdeixada, né, com desleio, né, com a boina rodando na mão, ou o bibico, ou a camisa desabotoada, isso não fica bom. Então, que seja passado para o aluno o que é uma disciplina de um colégio cívico-militar, que a criança ande alinhada, né, que o ir e vir da casa para o colégio seja disciplinar. Até o palavreado, né, quando você está fardado, ele é diferente. Né? Não é que o militar é melhor do que o civil, todo mundo deveria ter a mesma cultura e a mesma educação, a mesma disciplina, só que o do militar, ele tem que dar exemplo, né? É o que a gente espera do militar. Então, que você passasse isso para as crianças, essa disciplina, eu observo muito, eu só não falo porque você vai falar com a criança, é bullying, não sei o que, é assédio, então, que isso pode partir da sua secretaria lá, tem psicólogo, tem professores mais capacitados que eu só te peço esse favor, tá? Então, a gente tem esse cuidado, até as aulas de civismo servem para isso, né? Para passar orientação para os meninos, para todas essas questões que você falou mesmo aí. Então, esse cuidado tem, porém, assim, a gente não pode, né? Não tem como nem tomar conta de todo mundo, nem dentro da escola, né? Então, a gente tenta passar isso para eles, sim, tá? Nessas aulas de civismo e tudo. Aí eu não entendi aquela questão de colocar militar, porque todos os 4 monitores lá são militares. Não, é lá no CAIS, porque como está tendo reforço lá... Ah, tá. Foi uma solicitação. Eu não tinha entendido, não. Colocar mais um no CAIS. Então, eu não sei como que a gente poderia organizar, né? Porque essa questão do CAIS. Mas é uma proposta que a gente pode estudar, sim, mas eu não sei como que a gente faria essa questão. Agora, só falando sobre esses casos que aconteceram, isso eu não vejo como um retrocesso da escola cívico-militar, nem como a escola cívico-militar não tivesse acontecendo. Isso é um caso à parte. Caso, por exemplo, que acontece até dentro de quartéis, em todos os ambientes podem acontecer isso, né? A gente mas tem não notícia. Pode acontecer, não. Não, nunca. Isso, não. Um assunto que a gente conversou muito hoje. A gente não pode nunca naturalizar os problemas, ficar natural, comum. Não pode nunca acontecer, mas acontece. Então, o que aconteceu,
eu classifico até uma tragédia, essa coisa tão triste. Esse fato não está relacionado com o não funcionamento do cívico-militar, tá? Porque dentro da teoria do cívico-militar isso nunca estaria, né? Então isso não está correlacionado. Assim, isso aí você não precisa explicar, não, porque é tipo assim, é apurar, punir ou não os fatos. Então, isso aí você não precisa alongar, não, tá? O cidadão, porque independente tipo assim, de ele estar no porque cívico-militar ou não. Não, isso aí é só apurar os fatos e deixar a justiça julgar e ver a punição que vai ser ou se não vai ter punição, entendeu? Tipo assim, o colega falou, é inadmissível, mas pode acontecer, mas não deveria, entendeu? Não, então isso aí é a base dos profissionais e de quem e nós estamos todos lá sangrando mesmo por causa dessa situação. Sangrando mesmo. Essa questão a gente só espera que resolva, né, e que termine logo. Muito obrigado. Boa noite. Então, eu queria agradecer a sua presença, Cristina. Eu não vou fazer pergunta, porque todos aqui fizeram belíssimas perguntas e foram todos respondidos bem. Só queria bater num ponto que, no final, quem está sendo prejudicado, mais uma vez, é a comunidade, né? Às vezes tem mãe que não tem condição de pagar uma secretária para tomar conta da criança e a gente está com a creche lá parada. Né, já faz 2 anos, né, a gente fez aquela reunião lá e não resolveu. Então, que denuncie para o Ministério Público, igualzinho foi falado lá que ia denunciar, mas não denunciou, ia juntar os vereadores junto com o prefeito, mas não denunciou. Então, tinha que ter denunciado antes, né, agora esperou passar 2 anos, né, perigoso até roubar as coisas lá mais uma vez, né, antes a gente ter gente lá para usar, para usufruir, né? Ter criança na rua, a droga está aí, bebida, então a gente vai acabar perdendo criança pelo mundo do crime. Então, era isso que eu queria falar. Queria agradecer a sua presença aqui, você veio aqui, também agradecer os vereadores, né? Respeitou, né, a fala de cada um. E agora vamos para as considerações finais de cada vereador. Então, vamos votar agora o requerimento. Vai, pode ler para nós, Vitor. Requerimento 67/2022. Excelentíssimos senhores vereadores, requeiro às vossas excelências, diante das inúmeras denúncias em relação à obra de construção da creche federal, que seja elaborado pelo jurídico uma denúncia formal ao Ministério Público, assinada por todos os vereadores desta Casa Legislativa, constando todas as irregularidades relatadas encontradas até aqui. Santa Cruz de Minas, 19 de dezembro de 2022. Jonas de Oliveira Rezende, vereador. O requerimento está em discussão. Boa noite a todos mais uma vez. Só queria agradecer a Rafaela, né, pela agilidade aí do requerimento. Agradecer o presidente também por ter colocado em ata agora, de último momento também. E queria convidar, né, todos os vereadores a aprovar. E logo após, depois, os 9 também, assinar a denúncia, todos juntos. O requerimento, vamos botar o requerimento em votação. Senhor presidente, só um minuto na discussão do requerimento ainda. Eu achei esse requerimento importante também, mas eu vou dizer por que eu me posicionei daquele jeito aquela hora, que é porque até o momento nós não sabemos direito o que é. É claro que a gente vai ter que pedir documento para mandar para a gente, mas essa denúncia já tinha que ter sido feita há muito tempo mesmo. Então, como o senhor falou, já tem 2 anos que eles estão lá no governo, descobriram as irregularidades e até hoje não teve nenhuma denúncia. Então, tipo assim, denunciar no Ministério Público é gratuito. Por que o vereador não denunciou? Porque nós, vereadores, mandava documento perguntando o que estava acontecendo e a secretaria não respondia. Então, não tem como denunciar uma coisa que eu não sei, entendeu? Mas aprova esse requerimento aí e agora espero que mande para nós o que está acontecendo, né? Pode botar alguma votação agora? Senhor presidente, realmente, o requerimento eu aprovo também, eu aprovo o requerimento, mas, por exemplo, a nossa representação no Ministério Público, que for feito com o jurídico for fazer a representação do Ministério Público, os vereadores têm que estar presentes para analisar e outra coisa, constar todas essas questões que a gente vem falando desde o princípio até agora. Todas as questões têm que constar na representação do Ministério Público.
constar os requerimentos que nós fizemos, os pedidos, enfim, tem que constar tudo isso. Algum outro vereador? Senhor presidente, secretária Cristina, eu gostaria também aqui que a senhora pudesse encaminhar toda a documentação que a senhora tem na secretaria a respeito dos assuntos relacionados à creche, para a gente anexar nessa denúncia. E também, se você puder, como secretária, a Anver dar uma abertura maior para vocês, que nós, vereador, que o seu contato é mais direto lá, marcar uma reunião com eles. Eu peço ao senhor presidente, se o senhor puder disponibilizar aqui o prédio para nós, vereadores, com a secretária, que o pessoal da Anver que está acompanhando a obra também possa vir cá, para a gente estar conversando. Algum outro vereador? Então, não havendo discussão, eu vou botar o requerimento em votação. Vereadores que aprovam o requerimento, permaneçam sentados. Requerimento aprovado, por unanimidade. Considerações finais. Jonas de Oliveira. Queria parabenizar, né, toda a Secretaria de Cultura pela iluminação da praça, né, em especial o secretário Cláudio Magrelo. Queria também parabenizar mais uma vez a secretária de Cultura, no especial Alaine, que organizou o passeio ciclístico, né, que foi o Natal Iluminado. Queria também falar do furto lá da creche, né? Infelizmente, mais uma vez foi ato de vandalismo, quebraram muita coisa, furtaram muita coisa, mas enfim, a PM esteve no local, fez a ocorrência. Queria agradecer também o Fernando, né, da Polícia Civil, que deu total apoio ao nosso município mais uma vez. O furto foi apurado, foi qualificado e agora vai ficar dependendo da Justiça. Queria também desejar a todos um Feliz Natal, né, um próspero Ano Novo, que 2023 todas essas obras aí estejam prontas para receber a nossa população. Um abraço a todos, fique com Deus. Felipe Augusto Margotti. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao prefeito e à Secretaria de Obras. Depois de 2 anos, uma luta minha do Didico do Bueiro, né, Didico? Ainda tem que até fazer um bolo para levar lá para comemorar. Ficou muito bom a obra do Bueiro. Gostaria também de pegar um gancho que o Jonas publicou esse final de semana nas suas redes sociais, a questão do lixo em Santa Cruz de Minas. Todas as praças, São Pedro, São Sebastião, iluminada, e a população ainda continua colocando lixo fora do horário. Então, o que adianta a prefeitura, vereadores, secretarias envolvidas em fazer um Natal bonito em Santa Cruz de Minas, se a própria população não colaborar com a limpeza? A gente tem a limpeza urbana todos os dias, de segunda a sexta no município, tem o caminhão do lixo que todo dia passa, está ficando até chato esse assunto do lixo na reunião, mas é triste de se ver. A prefeitura se doa, é o dinheiro do povo que está sendo voltado para o povo, em melhorias, em espaços de lazeres, mas a população não colabora com a questão do lixo. Vamos ter mais consciência nisso. Eu gostaria também aqui hoje de despedir, né? Não sei se vai ter uma reunião extraordinária do cargo de secretário, agradecer ao presidente Leco por esses 2 anos de condução nessa Casa Legislativa, a condução excelente, parabenizar o senhor pela iluminação da nossa Câmara Municipal, e para mim foi um orgulho, um privilégio de ser secretário dessa Câmara. A partir do dia 1º de janeiro, eu vou estar passando para a função de vice-presidente na chapa com o capitão Nascimento, presidente, Vitor, secretário. Agradeço a todos os vereadores por ter esse companheirismo, ter essa paciência. Às vezes a gente tem as nossas desavenças políticas, mas lá na rua a gente é amigo, aqui dentro da Câmara também a gente trabalha com harmonia, temos as diferenças, mas sempre em prol da população. De antemão, desejo a toda a população de Santa Cruz de Minas um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e parabéns Santa Cruz de Minas, que agora no dia 21 completa os seus 27 anos. No mais, muito obrigado a todos e boa noite. José Antônio da Silva. Mais uma vez, meu boa noite. Eu primeiramente, quero agradecer ao setor de obra pelo trabalho que está fazendo lá no Rosa Mística. Rosa Mística está uma imundície danada, né? Muita sujeira, muito capim. E a turma da obra está fazendo um belo trabalho lá. E como vem fazendo em todos os bairros do nosso município. Quero agradecer a todos, quero parabenizar os funcionários que trabalharam lá na iluminação, como sempre, todo ano vem acontecendo, né? Que ficou bonita a iluminação. Quero agradecer a Deus por mais um ano, estar aqui na frente como vice-presidente aqui nessa mesa, ao qual o senhor presidente conduziu bem esse mandato como presidente, foi flexível quando foi preciso, e quero agradecer a Rafaela,
os outros demais funcionários que trabalharam conosco, o Marcelo, desejar um feliz ano novo para cada um deles, que Deus abençoe. Quero dizer à população que estaremos aqui no mesmo sentido, trabalhando no ano que vem, 2023, trabalhando da mesma forma, cobrando e exigindo os direitos que é de direito da população. Continuar com o nosso trabalho de luta, com transparência e com a verdade. Muito obrigado, um Feliz Natal. José Maria de Jesus. Agradecer à secretária de Educação, né, pela presença, e parabenizar ela pelas respostas, parabenizar o nosso presidente pelo trabalho frente ao Legislativo e desejar a todos, né, um Feliz Natal e um 2023 melhor do que 2022. No mais, boa noite a todos e obrigado. Marcelo Geraldo da Silva. Deixar aqui, né, meus agradecimentos, né, à pessoa da secretária Cristina, aí, secretária de Educação. Parabenizar, viu, Cristina, pelas formaturas agora no final de ano. Porque assim, eu fui chegando até de viagem, até me surpreendi com tanto carro, não sabia. Assim, será tudo na escola, aquele tanto, as ruas lá do posto de saúde ali, todas cheias de carro. Então, assim, é sinal que a escola vai bem, que o pessoal tá. A gente sabe porque você vê que a gente procura vaga na escola, a gente não consegue, né? Então, assim, uma escola que não está indo bem, acho que ela vai ter muita vaga, né? Ninguém vai querer colocar o filho numa escola que não está, que é padrão de ensino. Então, assim, te parabenizar todo mundo da escola em seu nome, aos funcionários da cantina, até a secretária que é você, tá? Agradecer, parabenizar o Cláudio Magrelo aí com a Alane, o pessoal, todo mundo da cultura, pela eliminação de Natal, né? Que a gente viu que foi o esforço, a correria, a gente teve que fazer viagem correndo para Belo Horizonte, comprar mais lâmpadas aqui, enfeitou o coreto lá, né? Enfeitou a praça de cima, a Praça São Pedro, enfeitou a praça de baixo do Cruzeiro. Então, assim, deixar meu agradecimento ao prefeito Wagner também, né? Que a gente vê lá, vejo o dia a dia lá, a luta lá, correria, as viagens. Assim, hoje eu vejo que não é fácil ser prefeito, né? Porque assim, é uma cidade, a gente acha que é a menorzinha em espaço territorial, né? Mas assim, é grande população, isso tem que dar educação, isso tem que dar saúde, tem que dar transporte, tem que dar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, para o prefeito não é brincadeira, não. Isso é difícil para secretariado, para funcionário, para prefeito, então é muito pior. E desejar um feliz, né, 2023 para todo mundo, parabenizar os vereadores por mais um ano de trabalho na Câmara, né? O Leco aí, que é o nosso presidente, que está saindo agora, o Nascimento que está chegando, o Felipe aí com o Vitor. E desejar um feliz 2023 a toda a família de Santa Cruz de Minas. E no mais, convidar o pessoal, né, para as festas agora do aniversário da cidade também, que é quarta-feira, nós começamos com a missa às 8 horas da manhã, né? Estão todos convidados. A população em peso, à noite acho que a gente vai ter um show na praça, então assim, já aproveita para ver as luzes do Natal, já aproveita uma festinha, um showzinho, traz a família, né, para a gente estar aproveitando esse dia. Muito obrigado, uma boa noite. Paulo César de Almeida. Eu queria falar do terreno, Cristina. Esse terreno foi a melhor coisa que a prefeitura comprou. Por quê? Esse terreno futuramente vai fazer muita falta para a prefeitura se não comprasse, entendeu? Mas como ela comprou, muitas pessoas na rua me procuram pedindo uma vaga na escolinha. Não tem vaga, por quê? Não tem aonde fazer. Então, fazendo agora no mínimo umas 10 aulas, umas 10 salas de aula, vai melhorar muito, entendeu? Eu queria falar mais uma coisa aqui. Eu já falei, mas eu vou falar mais uma vez. Eu estou cansado de falar. A creche, se tivesse fiscalizado antes, o vereador aí tivesse fiscalizado antes, não tinha acontecido uma coisa dessa, não tinha roubo lá, entendeu? Agora quer pôr a culpa no prefeito atual, sendo que o prefeito anterior que fez a merda tudo. Gastaram lá 1.650.000, com 1.100.000 fazia essa creche, 1.100.000 fazia, entendeu? Fez um aditivo lá de 550 mil reais que eu vi na placa lá. E não acabou, o aditivo é para acabar aquela obra, entendeu? O aditivo é para acabar aquela obra. Não deu, acabou, não tem como fazer aditivo não. Então o prefeito atual não vai fazer, não vai pôr o dele na reta. Então é o seguinte, a creche, o problema lá foi isso. Se tivesse acabado, eu fiz posto de saúde, o dinheiro deu. Eu fiz quartel da polícia ali, o dinheiro deu. Eu fiz outras obras aí, o dinheiro deu. Por que esse dinheiro não deu? Eu que ganhei esse 1 milhão na época, e se eu fizesse porque não estava saindo da prefeitura, já tinha feito essa creche há muito tempo, entendeu?
Então, eu quero agora desejar a todos, toda a população de Santa Cruz de Minas, a todos que estão aqui, um Feliz Natal, um ano novo cheio de saúde e felicidade. Meu muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Victor Manuel de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores. Gostaria de iniciar minhas considerações finais, reiterando novamente aquele assunto. Já estão 2 anos no governo, na secretaria, e nenhuma denúncia foi feita. É muito bonito o discurso quando vem aqui na Câmara e fala assim: eu gostaria de mais união, gostaria que mudasse o tom da pergunta, eu gostaria que nós estivéssemos unidos, trabalhando. Só pergunta para a secretária o que ela fez, a pergunta tinha que ser diferente. Quando a secretária acerta, não é a mesma coisa. Basicamente é o seguinte: quando você comete erros graves, como os que vão ser citados aqui, você tem que ser cobrado. Quando você trabalha normalmente, o nome já fala, é o seu trabalho. É o seu trabalho cuidar das nossas crianças, da nossa escola, da nossa cidade. Entendeu? E a gente sempre dá mérito aqui nessa Câmara, aqui, quando a gente vê algo que é importante, a gente fala. Quantos vereadores que não falam? Queria parabenizar aqui a Secretaria X, a Secretaria Y. Outra coisa, senhor presidente, que eu tenho dificuldade, é o seguinte: esses 2 anos, principalmente esse ano agora, aconteceu, olha só, eu, o vereador Felipe, o vereador José Antônio, encontramos na escola mais de 200 quilos de alimento vencido. A escola não tinha nutricionista nesses 2 anos. Então, mais de 200 quilos de alimento vencido. A escola não tinha nutricionista. A veiculação de kit merenda, só se a criança entregasse a tarefa feita naquela época, que eu gosto de lembrar aqui as pessoas o que está acontecendo, né? E sabe os alunos do Você na Universidade? Sabe o que a nossa secretária de Educação queria fazer? Mandou um projeto para cá que, se você tirasse abaixo de 7 na sua faculdade ou reprovasse em uma matéria, sua bolsa era cortada e você teria que concorrer a uma nova bolsa. Essa Câmara aqui combateu todos esses males para o bem da população. E por que a gente geralmente posta o que a gente está fazendo? Não é só porque a gente quer dar mídia, não, é para o pessoal ver que a gente está realmente trabalhando. Então, você pensa, uma Câmara dessa, em 2 anos ativo, combater esse tanto de coisa aqui que muita gente não sabe. Muita gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, entendeu? E não entende o nosso comprometimento com a população. Então, quando a gente faz alguma cobrança, é para melhoria. E quando a gente vem aqui, como que vai ter um clima amigável se quando você chega nos lugares, parece que as pessoas estão olhando para você querendo te matar com os olhares? Entendeu? Quando você vai numa escola, você fala assim: eu acho que eu vou fazer estágio aqui. Aí você ouve boatos na escola de que não é para te receber, de que não é para você fazer estágio. Entendeu? Sem contar que estamos cobrando, e esse requerimento que nós vamos enviar junto da denúncia, nós vamos pôr no requerimento que em 2 anos a Secretaria de Educação não fez nenhuma denúncia no Ministério Público tendo ciência dos fatos. Isso é importante. Isso é importante. Com certeza, isso. E para ser rápido, senhor presidente, para não demorar muito, né, gostaria de parabenizar a nossa querida Santa Cruz de Minas, nossa cidade que vai completar 27 anos. E você, né, que está nos assistindo, você que é morador de Santa Cruz, nossa cidade ela é tão jovem e ela é tão especial, mas especial demais, entendeu? Queria desejar um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo também, que esse final de ano seja um final de ano de paz, que venha revitalizar as nossas energias para que 2023 seja ainda melhor. Queria parabenizar também, senhor presidente, você, te agradecer. Obrigado por esses 2 anos, por ter sido firme aqui com a gente, ajudando essa Câmara, entendeu? Como eu já falei aqui uma vez, e eu não me canso de falar, contrariando muitas pessoas que duvidavam do senhor, e o senhor fez um jogo aqui dentro dessa Câmara, aqui, promovendo sempre união, ainda que às vezes a oposição política nossa, o senhor nunca deixou tratar diferente. Queria te parabenizar e te agradecer por estar dirigindo essa Câmara. Queria agradecer também a Rafaela, né, a nossa chefe de gabinete, agradecer o Marcelo, agradecer a Jaqueline e o Matheus.
E eu queria agradecer a vocês também, amigos vereadores. Pedir desculpa por qualquer coisa, se magoei alguém diretamente, fala comigo, não gosto de ficar mal com ninguém, mas opiniões políticas devem ser discutidas. Muito obrigado, senhor presidente. Luiz Carlos do Nascimento. Uma boa noite a todos. Né? Agradecer a todos os amigos por esse ano, né? E que venha mais pelo menos uns 100 anos aí, que Deus assim nos permitir. E agradecer a população, tudo aquilo que a gente solicita aqui, né? Que o pessoal tem colaborado e aquilo que não tem colaborado, que faça uma reflexão agora no final do ano. O motivo das festas, né? Não é só festa, o porquê que existe o Natal, né? O renascimento de Jesus Cristo, cada um na sua religião, né? Cada um tem sua crença, que faça um momento de reflexão no seu canto, no seu travesseiro, na sua casa, na sua família, com seu amigo, até mesmo com seu inimigo, o porquê de nossa existência, né? O que nós estamos fazendo nessa terra, o porquê que estamos aqui, em prol de quê, o que eu posso fazer de melhor para melhorar a minha vida e do meu irmão, aquele que está do seu lado, né? Somos todos diferentes, mas somos todos irmãos. Cada um com sua crença, com a sua religião, com o seu lado político, mas somos todos irmãos, né? Perante Deus. Eu só peço que todos reflitam um pouco, antes das festas, o porquê da sua existência, o porquê que estamos aqui, qual a direção que vamos tomar, se a direção é boa, se é boa para mim, para o meu amigo, para o meu irmão, dê a mão a um ente querido, a um amigo, a um cidadão. No mais, boas festas a todos. Muito obrigado. Uma boa noite. Eu bolei aqui eu escrevi para não esquecer de ninguém. Eu quero aqui agradecer a meus amigos vereadores pela confiança em meu trabalho. Nesses 2 anos como presidente da Câmara, busquei sempre atender todos, além de fazer um mandato transparente e honesto. No ano passado, a Câmara fez um repasse para a Prefeitura, que ajudou a custear o auxílio emergencial municipal às famílias e comerciantes durante a pandemia. Isso foi possível graças ao controle, não só por mim, mas por todos os funcionários e todos os vereadores dessa casa. Esse ano, novamente, faremos o repasse à Prefeitura, após o fechamento da contabilidade amanhã. Os recursos serão destinados à saúde. A secretária de Saúde informou que o valor devolvido será usado para atender a demanda reprimida, tais como consultas em especiais e exames. Muito obrigado a todos, de coração mesmo. Foi um desafio estar aqui como presidente, mas foi uma ação muito gratificante. Agradeço a toda a equipe da Câmara, o trabalho de cada um foi essencial para que tudo funcionasse perfeitamente. Também queria agradecer a minha família, meu irmão Aldo, minha mãe, todos que me apoiou, especialmente meu pai, que como presidente estava aqui presente. E também eu queria dar os parabéns pelo Toninho e o meu secretário aqui, o Chuchu, e também dar boa sorte ao futuro presidente, né, o Nascimento, que nos próximos 2 anos possa fazer um belíssimo trabalho. Muito obrigado a todos, a reunião está encerrada.